Se você acredita em viagem no tempo, escute essa história. Jade era uma enfermeira de um grande hospital público. Com mais de 10 anos de trabalho, ela ainda gostava do que fazia. Era cansativo, sim, mas sentia prazer em cuidar das pessoas. Além do trabalho, Jade fazia aula de música. Estava aprendendo a cantar e a tocar violão, algo que também lhe fazia muito bem. Em mais um dia de aula, Jade foi até a escola de música como sempre fazia. Estacionou o carro, entrou no prédio e chegou pontualmente. O prédio tinha paredes claras, cheirava a madeira e café. Quando a recepcionista a viu, fez uma cara de espanto. Jade apenas informou que tinha mais uma aula. Antes mesmo da recepcionista responder, seu professor apareceu. Ele também estava com uma expressão surpresa e perguntou: "Jade, o que você está fazendo aqui?" Jade riu, meio sem jeito, e respondeu que era o dia da aula. Se por acaso ela havia sido cancelada, não lembrava de nenhum aviso. O professor a chamou em particular e informou que suas aulas de música já haviam terminado há um mês. Jade não sabia se ria. Pensou que fosse uma pegadinha. Ficou meio confusa. O professor ainda complementou dizendo que, na última aula, ela havia deixado um envelope com ele, com a orientação de devolvê-lo caso ela voltasse para fazer outras aulas. Ali, Jade chegou a pensar que estava sonhando ou algo assim. Ainda sem entender, abriu o envelope. E por incrível que parecesse, era sua caligrafia. Ela leu e nele dizia que ela deveria voltar para casa, achar o casaco de couro marrom na segunda porta do armário e encontrar outro envelope nele. O bilhete ainda terminava com 2 frases em latim, que significam: "Isso está realmente acontecendo, e até que tudo seja posto em ordem." Por um momento, Jade perdeu o ar. Ela havia estudado latim quando criança, numa escola católica, e ainda usava algumas palavras da língua no trabalho, para marcar algo feito por ela, e assim evitar erros. Tinha até um velho caderno com anotações em latim guardado num canto da estante. Jade olhou para o professor de música. Os dois ficaram se entreolhando por alguns segundos. Jade, gaguejando, apenas agradeceu. Tentou fingir que sabia exatamente o que estava acontecendo. Saiu da sala, entrou no carro e foi embora. Quando chegou em casa, foi direto ao armário. Mesmo ela não tendo nenhum casaco de couro marrom, ou pelo menos não se lembrando de ter, decidiu conferir afinal. A letra era dela. Quando abriu a segunda porta do armário de roupas, lá estava o casaco. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som abafado do motor da geladeira na cozinha. Uma luz suave da tarde entrava pela janela. Jade não o pegou de imediato. Tentava entender toda a situação, mas absolutamente nada fazia sentido. Pegou o casaco com calma, como se ele fosse tóxico. Mexeu nos bolsos e achou outro envelope. Nessa hora, sua mão começou a tremer. A cabeça estava a mil. Será que estava ficando louca? Pensou novamente que poderia ser uma peça dos amigos. Mas os amigos dela também eram enfermeiros e trabalhavam em plantões de mais de 16 horas. Não teriam tempo para bolar algo assim. Abriu o envelope com delicadeza. A respiração estava ofegante. Era novamente sua letra. Antes mesmo de ler todo o texto, foi direto ao final. As mesmas 2 frases em latim estavam lá. Um frio subiu pela espinha. Então leu o bilhete. "Eu sei que você está preocupada agora, achando que está ficando doida, ou pior. Infelizmente não posso revelar tudo por aqui, não é seguro. Então segura as pontas e siga minhas orientações. Vá até a biblioteca da Rua do Laranjal e chame pelo Jorge. Leve o casaco." Quando terminou de ler, Jade chegou a rir. Depois ficou pensativa. Aquele dia era seu dia de folga. E como aparentemente não tinha aula de música, por que não ir até lá? Jade resolveu ir a pé. Vestiu o casaco, mas ele era imenso e possuía um cheiro familiar, que ela não sabia do que era, mas mesmo assim, foi com ele. Levou os 2 envelopes e caminhou até a biblioteca. A cidade estava nublada. O vento frio tocava seu rosto, e o casaco parecia pesar mais a cada passo. Chegando lá, para sua surpresa, a moça da recepção a reconheceu, cumprimentou e disse: "Faz tempo que você não aparece por aqui." Jade não respondeu. A moça percebeu, e parecendo entender o que estava acontecendo, apenas sorriu e disse que a acompanharia. Entrando mais ao fundo na biblioteca, um ambiente silencioso, com cheiro de livros antigos e móveis envernizados, havia um homem alto e um tanto quanto forte organizando livros. Quando ele viu Jade, veio em sua direção sorrindo. Jade, quase em desespero a essa altura, com vontade de sair correndo. Se conteve e apenas perguntou: "O senhor é o Jorge?" Ele assentiu e a abraçou. Por um momento, Jade quase caiu no choro, abraçada àquele homem que ela nem conhecia. Jorge, percebendo sua apatia, olhou profundamente em seus olhos.
Dispensou a moça da recepção e a levou para uma mesa em uma sala reservada na biblioteca. A sala era pequena, acolhedora, com uma luminária baixa sobre a mesa de madeira. Após garantir que ninguém os escutava, Jorge perguntou: "Você não se lembra de mim, não é?" Jade respondeu: "Desculpe, mas não, eu não te conheço." Ele continuou: "Então, você chegou aqui através dos envelopes?" Jade confirmou, ainda tremendo. Se fosse uma brincadeira dos amigos, e ela torcia muito para que fosse, eles tinham ido longe demais. Jorge pegou um livro de tamanho médio da prateleira. Era um livro bonito, com capa verde escura e letras douradas, do tipo que Jade adoraria ler. Até lembrava os livros de latim que ela estudava na escola católica. Jorge entregou o livro para ela. O título era justamente as duas frases dos envelopes. Quando ela abriu o livro, todo o conteúdo estava escrito em latim, com a sua própria caligrafia. Jade levou um susto. Levantou-se rapidamente e disse que queria ir embora. Aquilo tudo era loucura. Chegou a gritar: "Se for uma pegadinha, apareçam agora! Já deu!" Jorge respirou fundo, esperou Jade se acalmar e então falou: "Sei que até agora tudo está confuso, mas vai ficar ainda mais. Você já me ajudou com isso muitas vezes antes. Tudo vai ficar bem. Só precisa ler o seu livro. E esse casaco é meu, aliás. Nós sempre usamos quando isso acontece. Isso faz você voltar para mim." Jade respirou fundo, tentou se acalmar. Sentou novamente mesmo com medo e aflita e começou a ler. Afinal, como ela iria fugir de um homem daquele tamanho? E ainda vestindo o casaco dele, será que ele era obcecado nela? Era um stalker? Nessa altura, achava que estivesse envolvida em algum tipo de experimento. Ou que tivesse fugido da ala psiquiátrica. Talvez tivesse se enganado esses anos todos. Mais de 10 anos de trabalho? E talvez tivesse passado esses 10 anos internada, quem sabe? Pensou até que fosse parte de uma conspiração do governo. A essa altura tudo era possível. Ao começar a leitura, Jade percebeu que o livro falava sobre sua vida. Desde a infância, os melhores momentos, cada página a emocionava, trazia lembranças boas e de fato a acalmava. Em determinado momento, olhou para Jorge e perguntou: "O que significa tudo isso?" Jorge pegou uma caixa de outra estante, sentou perto dela e ofereceu alguns comprimidos. Antes que Jade pudesse questionar, ele explicou: "Isso vai parecer loucura, mas assim que os comprimidos fizerem efeito, você vai se lembrar. Nós viemos do futuro há 15 anos atrás. Em 2030, o mundo colapsou totalmente. Guerras e miséria mundial. Mesmo com toda a inteligência artificial, ela não foi capaz de nos ajudar ou salvar. Somos de 2230. Voltamos aos anos 2000 para coletar dados e mandar para o futuro, na esperança de restaurar o que se perdeu. Curas de doenças, informações históricas, culturas extintas. Você veio para a área da saúde e coleta dados e os transmite. Eu também, e há muitos outros como nós, espalhados pelo mundo. Aos poucos, estamos reconstruindo o futuro. Estamos há 15 anos fazendo esse trabalho, mas isso tem um preço. Não conseguimos voltar. Pelo menos em 15 anos ainda não conseguimos. Só conseguimos ir para o passado, não para o futuro. E por conta das ondas temporais, nossa memória é afetada. Quanto mais tempo passamos aqui, mais fácil é esquecer quem somos e mais crises de esquecimento temos. Vivemos duas vidas, a de antes de vir e esta. E o esquecimento é parte do processo. Jade ficou em silêncio. Até fazia sentido. Mas pelo amor, né? Ela começou a rir. A rir muito. Jorge riu também. Ela chorava de rir. Até que, de repente, o medicamento fez efeito. Os pensamentos se acalmaram. E Jade lembrou. Ela olhou para Jorge. As lágrimas escorreram antes mesmo que dissesse qualquer palavra. Ela se lembrou de tudo. Das viagens, dos códigos, do piano antigo, do romance com Jorge. Com a voz embargada, ela disse: "Jorge, meu amor, como eu pude esquecer de você?" Ele segurou sua mão emocionado e respondeu: "Você sempre volta para mim, sempre." E assim Jade e Jorge continuaram suas missões. Às vezes esqueciam, mas continuavam. E se você assistiu até aqui, comente: que história doida. E mande para aquele amigo que ama uma história de viagem no tempo.